Graça e paz, irmãos. Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Domingo especial, domingo que temos essa oportunidade de ouvir, de aprender, de adorar, de louvar o nome do Senhor. Eu gostaria de cumprimentar seu irmão, dois irmãos que estiver perto de você aí. Deus abençoe. Tá isso. Que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo a essa casa espiritual. Nós somos o povo de Deus. Nós somos aqueles que estão debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Fico muito feliz de você estar aqui nessa casa espiritual. Deus seja louvado. Deus abençoe. Muito bom. Irmãos, eu sou apaixonado pelas Escrituras Sagradas e creio que cada crente tem esse desejo de aprender mais. Eu sei que você tem vontade de cada vez mais receber de Deus uma palavra de edificação, de construção, de ajuda, de socorro, de alinhamento espiritual. E é por isso que nós estamos aqui essa noite. Agora eu tenho para dizer a você, eu tenho uma palavra que ela não é muito promovedora de ascensão, de chamamento. A palavra que Deus me deu hoje, ela não está muito em cartaz nas pregações, nos púlpitos, mas nós precisamos trazer essa verdade, trazer essa vertente da palavra a respeito da existência do inferno. Irmãos, eu sou um pregador, eu prego há mais de 35 anos. Eu sei o que é enfrentar a fúria do diabo, eu sei que é viver em conflitos e dificuldades em toda a área que o ser humano passa, dentro da igreja também, porque eu fui criado dentro da igreja, eu nasci dentro da igreja, sei que é experienciar as dificuldades de ministério, de expulsar demônios, eu sei tudo isso, mas eu quero dizer que nada disso ainda é mais importante do que essa palavra. Falar sobre a existência, que o inferno é uma realidade. Deus tocou muito ao meu coração sobre isso, porque hoje é uma promoção muito grande de eventos e de comoções, chamando as pessoas para um tempo aqui nessa vida. As pessoas estão buscando uma sensação, uma breve emoção para essa vida, enquanto a palavra está nos levando para uma dimensão fora dessa visão terrena, terrestre, que é a segurança e saber que você vai viver eternamente com Deus. Mas não posso negar que é uma palavra que eu não tenho muita felicidade de dizer, olha, eu fico alegre em pregar, mas eu tenho que pregar. Eu tenho que falar. Pastores dessa casa espiritual também têm que pregar sobre isso. Continue pregando, falem do perigo, falem da existência, não omitam a verdade para não constranger as pessoas, porque nós seremos cobrados por Deus. A cobrança vai cair sobre as nossas cabeças, e eu vou explicar isso dentro do texto que nós vamos ler. Isso vai cair sobre nós. Então nós precisamos pregar a verdade e que ela construa, edifique verdadeiramente a palavra do eterno na alma, no coração de cada um de nós. Amém, irmãos? Vocês estão de acordo com isso? Amém? Então, graças a Deus. Pegue a sua espada, Marcos capítulo 9, a partir do versículo 43. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 43. Nós estamos ainda sem o apoio da mídia, da televisão, mas acredito que até domingo esteja tudo organizado novamente. Se achou, diga amém. Diz assim, se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé escandalizar, corta-o.
melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo 2 pés, seres lançado no inferno de fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada um sacrificado será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que abubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amém. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Esse texto, ele nos faz pensar. Esse texto, ele nos leva a um campo que é um campo de uma reflexão muito profunda. Nós não podemos ler esse texto somente e acharmos que é uma passagem simplesmente que salienta a respeito de um assunto que não tem uma profundidade de nos chamar a atenção para um detalhe importante, impactante, profundo, que é a respeito da existência do inferno. E eu quero falar para você que o inferno é real. O inferno é real. Eu quero que você entenda, mantenha a sua Bíblia aberta, porque esse texto, embora não queira falar numa literalidade a respeito de você mutilar a sua mão, ou arrancar o seu olho, ou mutilar o seu pé, em relação à entrada para o céu e não ir para o inferno, mas a Bíblia está dizendo que se é uma preposição, se o teu olho, se o teu pé, se a tua mão estão sendo agentes impeditivos para você andar na presença de Deus, para você não ser salvo, se o teu olho, se o teu pé, se a tua mão tem sido agente para te levar para o inferno, a Bíblia está dizendo o seguinte: é melhor que você arranque, que você o tire. Isso numa condição que, se isso fosse a realidade de te impedir de ir para o céu, isso é a realidade de te jogar para o inferno, a Bíblia está dizendo que é melhor, há menos danos para você do que você entrar com os seus olhos, com suas mãos, com os seus pés para o inferno. Isso me faz pensar na proporção do quanto é o terror de viver eternamente no inferno. O quanto a Bíblia fala, só no Novo Testamento, há mais de 100 passagens bíblicas que falam a respeito do inferno. E é uma realidade onde as pessoas acham que isso é simplesmente uma forma de expressão, uma psicologia teológica do medo. E essa não é a visão da Bíblia. A Bíblia fala que o inferno é real. É um lugar de fogo. É o distanciamento da alma do Espírito de Deus eternamente. Porque todos aqueles que se separarão de Deus por toda a eternidade já é inferno. E a partir de que vão sofrer, porque quando a vida humana aqui se acaba, não significa que a vida não continua. Porque a vida não está inserida simplesmente nesse corpo físico, nessa matéria. A vida é muito mais do que esse corpo. Esse corpo, na verdade, é invólucro. É uma cabana para o espírito e para a alma. Porque a vida é o espírito e a alma. A personalidade está na alma. O espírito se conecta com as coisas sobrenaturais. E quando Jesus fala aqui, ele usa essa hipérbole, né, com esse exagero. Se o teu olho, se tua mão, se o teu pé
te faz pecar. Se isso for o problema, esse exagero na expressão da linguagem, se isso for aquilo que está criando a sua vida para ser emergida no inferno, o texto está dizendo, é melhor que você arranque. Uma força de expressão muito dura, ela é realmente difícil de entender, mas ainda assim, se uma pessoa tivesse a possibilidade de ir para o céu, e que se isso fosse o agente impeditivo, é melhor arrancar esses agentes, você entrar manco, coxo, cego, do que você ter a sua alma no inferno. Preste atenção nisso que eu estou te dizendo. Mas se isso fosse o motivo de você ir para o inferno, o preço ainda seria pequeno se você tirasse esses agentes impeditivos, porque o inferno é real. Eu quero deixar bem claro para os irmãos que isso não prego com alegria, eu não falo isso aqui com contentamento, com alguma vantagem, nem porque eu não tenho necessidade de expressar e nem de explorar essa área da mente humana, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só se converte quem Deus toca. Só vem ao reino de Deus quem é dirigido e movido pelo poder do Espírito Santo. Eu não acredito em nenhuma conversão somente numa atitude humana. Eu só acredito numa conversão que o Espírito Santo toca a vida e assim há arrependimento, mudança, transformação e novo nascimento. Amém, irmãos? Vocês podem aplaudir ao Senhor dessa forma que eu creio. O que está em jogo aqui é algo extremamente profundo. Porque após a morte, nós não teremos mais chance. Não teremos mais oportunidade. Eu acho que todas as pessoas têm que construir suas carreiras, seus destinos nessa vida, porque estão palmilhando, depende daqui. Isso é muito compreensível. Isso é entendido, não tem nada de errado nisso. Mas a vida não consiste só nisso. Nós somos muito mais do que seres que estão precisando de necessidades fisiológicas, necessidades materiais. Nós somos seres espirituais. Todos nós temos um espírito, temos uma alma. Eu quero deixar isso muito bem claro porque eu espero amanhã, futuro, quando nos encontrarmos nos céus, você possa dizer, pastor, valeu a pena. Eu ouvi a sua mensagem. Eu recebi a sua mensagem e permaneci firme, permaneci andando na palavra do eterno Deus. Porque, irmãos, o inferno é a maior recompensa que Satanás pode dar aos seus servos. Repito, o inferno é a maior recompensa que Satanás pode dar aos seus servos. Dor, sofrimento. Porque o ser humano não foi criado para viver debaixo dessa maldição. Mas ele, como enganador, como manipulador, como aquele que quer ver a desgraça, a maldição sobre toda a raça humana, ele quer jogar toda injúria, toda culpa para a raça humana, ele não vai sozinho. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. E vai ser uma forma punitiva. Nós não estamos falando aqui de forma educativa. Estamos falando de forma punitiva. Não tem como ser mais resolvido. Não tem como mais resgatar. Depois que estiver debaixo desse poderoso tacão, desse tabernáculo maldito, o inferno será algo que vai punir as almas. É muito terrível porque, como pastor, a gente sente a dor. A gente sente, porque o maior prazer de um pregador, de líderes religiosos, é saber que aquela alma está sendo conduzida para o lugar da eternidade com Deus. Nos dói muito falar a respeito disso, porquanto as
ações de competição contra a palavra de Deus crescem muito para desviar as pessoas do caminho, para esfriar na fé, para colocar dúvida, para entreter as pessoas com distrações, para fazer com que as pessoas sejam manipuladas por tudo e menos preocupadas com as suas vidas espirituais. Isso nos pesa, porque nós somos taxados por tudo. Nós somos uma categoria, pregadores, pastores, nós não somos pessoas que têm uma definição dentro de uma categoria profissional. Nós somos sacerdotes, somos discípulos de Jesus. O nosso compromisso, a nossa missão é pregar a palavra da verdade dele, não nossa. Por isso que eu completamente me sinto distinto, separado dessa promoção barata que muitos estão pregando, fazendo da igreja um campo de comércio, fazendo do corpo de Cristo um lugar de entretenimento. Não, irmãos, estamos falando da coisa mais poderosa e mais rica do mundo, que é a alma humana. Deus derramou o sangue do seu Filho para salvar. E é sobre isso que eu quero falar, irmãos. Porque nós temos pregadores que não creem no inferno. Eu não sei como fazem. Porque conseguem fazer em declaração teológica que isso não é real. Temos alguns teólogos que dizem que existe um meio intermediário entre os céus e o inferno, em que há ainda uma ação para que a pessoa seja absolvida e tenha assim uma entrada nos céus. Isso tudo não é bíblico. Isso não tem respaldo nenhum nas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. A realidade é que as pessoas ou têm medo de pregar, ou têm receio de pregar para não perder os membros, ou não querem criar uma antipatia, porque esse tipo de pregação gera confusão, gera dor na mente, e nós não estamos aqui para fazer isso, mas para esclarecer. Nós não queremos ser agente de dúvida, mas sermos mensageiros da paz, do entendimento e principalmente de alertar o povo do perigo, o povo das ações malignas, para que as pessoas percam a visão. E eu quero dizer, irmãos, o inferno é real. Não digo isso com alegria. Repito, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Morte que diz aí é morte eterna. Deus não tem prazer na pessoa que sai dessa vida sem a certeza da salvação, sem tomar uma posição. Porque nada nessa vida aqui, irmãos, pode criar uma condição de salvação para o ser humano, a não ser o ato judicial de Deus, pela fé. O sacrifício de Jesus foi para que você tivesse fé e trouxesse ao seu coração aquele poder do sacrifício para quebrar, anular e tirar a maldição do pecado da tua vida, das nossas vidas. Então, eu quero dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nunca teve prazer. A verdade é que o ser humano sempre exerceu o poder do livre-arbítrio. É muito bom a gente ouvir mensagem que promove: olha, você vai ficar rico, olha, você vai ter casa boa, você vai ter carrões, olha, você vai ter uma condição disso, vai viajar. São tudo promoções terrenas. Isso faz parte da vida, mas isso não pode ser tudo na vida. Desde a década de 80, a igreja brasileira tem recebido essa herança, onde as pessoas não têm um compromisso por Deus, por fidelidade, por serem conhecedoras da palavra, elas vão para os templos buscar alguma coisa porque querem recompensas, porque elas querem alguma coisa em troca. E nós vimos
como isso tem atingido as pessoas, pessoas que não têm conhecimento da palavra, pessoas que estão perdidas, pessoas que não sabem decidir suas vidas, pessoas que não sabem o que fazer com o que está acontecendo em suas mentes, porque não têm entendimento da palavra, nunca prestaram atenção nisso, nunca se dedicaram a isso, antes estavam buscando coisas passageiras, porque tudo isso é passageiro. Se nós ficarmos presos somente ao humanismo, somente aquilo que é aparição no tempo da materialização dos bens, isso tudo passa, irmãos. Porque quando a pessoa sai desse campo, dessa matriz física, ela não deve ver nada. E até o que ela tem, isso será doado pela família, será colocado para fora, que ela não vai ter nem poder de voltar, nem tampouco decidir o que ficou. Porque após a morte acabou as ações das dimensões físicas, materiais. E a verdade é que nós vamos para uma outra dimensão. E essa dimensão é a dimensão da eternidade. Da eternidade. Aquilo que é daqui fica aqui. E aquilo que é da eternidade vai para a eternidade. Eu quero que vocês entendam isso, porque isso faz toda a compreensão da gente poder dar valor à nossa salvação. Dar valor àquilo que foi conquistado por Jesus na cruz para cada um de nós. Por isso que eu falei inicialmente que todas essas coisas de enfrentamento no campo de batalha espiritual com o inimigo, todas as ações e decepções e frustrações, todas as construções erradas que nós já vivemos, já passamos, dentro ou fora da igreja, nada disso pode nos impedir de continuarmos. Sabe por quê? Porque nós estamos querendo chegar à eternidade no céu. Não podemos ser dominados por esses sentimentos, por essas vanglórias, por esse momento onde as pessoas ficam apegadas ao ter e se esquece que eles são muito mais do que o ter. São o ser. O que nós estamos construindo para a eternidade? O texto fala sobre isso, desse perigo. E Jesus está falando a respeito disso, e ainda com esse exagero, se esse foi o motivo, é claro que aqui não está falando na literalidade, mas se tratasse disso, ainda você estaria na vantagem, fosse para o céu, coxo, manco ou cego. Mas se trata aqui muito mais da preocupação daquilo em que nós estamos sendo destinados. Aqui está nos dizendo o seguinte, olha, o inferno é tão ruim, que ainda que isso fosse o impeditivo, é melhor que você arranque esse impeditivo e entre para os céus da maneira como você puder. Claro que há um exagero. Aqui está nos levando a um campo de estarmos preocupados com a nossa vida com Deus, a nossa salvação. Deus perdoa-nos de todos os pecados. Se houver sinceridade, se houver realmente uma entrega absoluta, um despojamento sincero, confissão, isso tem que ser honesto, tem que ser do foro íntimo, tem que ser da alma, tem que ser do espírito, tem que ser um constrangimento da vida espiritual e não emocional, não um momento qualquer. Isso tem que ser absolutamente consciente, sabendo que há dois caminhos, há dois destinos. E você e eu precisamos decidir, precisamos manter a nossa visão e a nossa decisão. É isso que a Bíblia diz. Após a morte, o ser humano não tem mais acesso a essa dimensão do plano terreno. Tem um texto que eu quero ler com vocês em Lucas, capítulo de número 19. Esse texto nos faz pensar, Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 22. Vale a pena você acompanhar, para você entender e para você também raciocinar. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 22, olha que nos diz
a respeito desse rigor. Lucas capítulo 19, versículo 22. Porém ele disse: meu servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou o homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo exigisse com juros. E disse ao que estava com eles: tira-lhe a mina e dai ao que tem 10. E disseram-lhe eles isso: Senhor, ele tem 10 minas, pois eu vos digo que qualquer que tiver, se lhe há dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quando aqueles meus inimigos não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai diante de mim. Olha que palavra essa a respeito dessa punição do servo mau, que não soube multiplicar aquilo que havia recebido. E ele tomou um severo castigo em relação àquilo que deveria fazer no reino de Deus. E aquilo que ele não fez, e a que tinha foi dado ao que tinha. E até o que não tinha, há aqui uma compreensão até redundante. Até o que não tinha foi-lhe tirado. Quando nós confiamos em Deus para governar a nossa vida, a nossa preocupação agora está em justamente fazer a sua vontade. Sermos fiéis ao Senhor. E nesse compromisso com Deus, a gente percebe que muitas coisas podem se entremear. E aquilo que Deus deu em nossas mãos, nós ocultarmos, nós abafarmos. E essa tem sido a maior razão de muitos se esfriarem na fé. Disse hoje pela manhã, tem pessoas que têm fé na fé do irmão, têm fé na fé dos objetos que recebem, têm fé sobre um manto cheio de coisas que manifestam simplesmente aparições materiais, mas não têm fé em Deus. Não construíram essa relação profunda, essa coisa desejosa de saber quem é Deus por experiência, por sentir Deus mesmo, não somente no campo intelectivo, que isso todo mundo tem, mas saber quem é Deus na vida, no sentir, no andar, na construção do dia a dia, de passar, de perscrutar o que for na vida e confiar em Deus, ter certeza do que aquilo que está prometido é muito maior do que esse mundo possa oferecer. E essa é, porque a salvação, ela vai dando-nos o fruto da salvação. Quem é salvo tem desejo de levar a salvação para os outros. Quem conheceu Jesus, cresce esse desejo de levar essa presença maravilhosa para as famílias. Porque é Ele que opera tanto querer quanto efetuar, irmãos, é a vontade dEle. Não adianta a gente estarmos aqui pensando em pregar uma coisa que seja motivacional, mas se você não tiver um encontro com Jesus, não confessar os seus pecados, enquanto você não decidir tomar uma posição para a sua salvação, você corre perigo, qualquer pessoa corre perigo. Olha, a Bíblia fala a respeito do rico e Lázaro, que Lázaro vivia em abundância, não, melhor, em dificuldades, em escassez. O rico vivia em abundância, e que vivia à porta da casa do rico, e o rico não se preocupava com aquele homem. Aquela falta de misericórdia, de complacência, de amor, de altruísmo, aquilo ali gerou no rico aquela arrogância que somente aqueles que alimentam a alma para as coisas físicas têm. Se esquecem daquilo que você faz com amor, aquilo gera para Deus gesto de gratidão e de retorno. E a Bíblia diz que naquele dia Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão. O rico morreu e foi levado para o inferno. E essa é uma das passagens mais esclarecedoras a respeito da morte.
Porque quando você vai ver essa passagem, Jesus disse o seguinte, que quando o rico chegou no Hades, no inferno, ele viu a Lázaro. E ele pediu, Pai Abraão, pede para que Lázaro toque a ponta do seu dedo na água e venha molhar a minha língua, porque eu estou queimando. Estou sentindo aqui uma queimação muito grande. Pede para ele tocar o dedo na água e tocar na minha língua para que eu possa me refrescar. O que eu quero dizer para você, entenda muito bem isso. Há consciência após a morte. As faculdades mentais, elas estão aptas. As pessoas sabem. E eu fiquei pensando nisso hoje, meditando a respeito disso. Porque o próprio Lázaro, ele estava sentindo toda a alegria e satisfação de estar já no gozo, na felicidade. Enquanto o rico estava no Hades, estava sentindo já o sofrimento. Porque, irmãos, não tem saída. Quando alguém morre, se ela vai com o passaporte da salvação, ela vai recebendo a alegria de ser um salvo. Se não vai com o seu passaporte da salvação, já vai entrando para o sofrimento eterno. Essa é a realidade, é duro, mas é a verdade. E é tão verdade que esse rico, ele sente que Lázaro está tranquilo. E ele estava em sofrimento. Pai Abraão disse, olha, não pode o que estão aqui passar para colar, nem de lá para aqui. Há um abismo, ninguém pode passar. E ele gritava, dizendo, eu estou em sofrimento. Então, avise, mande alguém avisar os meus irmãos para que não venham para esse lugar. E o texto é muito claro quando diz, lá tem os profetas. Lá tem os pregadores. Sabe o que é que eu vejo, irmãos, nisso tudo? Que essa consciência, ela é totalmente intacta. Ela é totalmente ativa. Eu estava observando isso porque se você estivesse dormindo, você não sente dor. Se você simplesmente fosse dissipado, qual a recompensa de ficar servindo a Deus, porquanto isso não nos traz uma satisfação de nós não sofrermos o rigor. E o texto é muito claro quando diz, olha, quando alguém morre, se ela for com o passaporte do céu, ela está em total alegria. Se ela morre sem o passaporte da salvação, ela já entra em sofrimento. E a consciência desse rico, como diz Jesus, significa algo muito importante para nós. Sabe por quê? Que essa pessoa vai ter consciência, se ela estiver no inferno, que ela teve a oportunidade de não ir para aquele lugar. Pense bem nisso. Se aqueles que morreram sem salvação, já estão em sofrimento. Se aqueles que ainda não morreram e não tomaram a decisão, serão aqueles que vão sofrer, que saberão que teve a oportunidade. Eu acho que isso vai gerar uma forma de dor maior ainda, apesar do sofrimento que está esperado. É que a pessoa teve toda a oportunidade. Nós não podemos brincar com um assunto desse. Eu nunca trabalhei um assunto desse que não fosse com a seriedade da minha santidade, da minha salvação, porque nós não podemos brincar de sermos pastores, dirigentes de igreja, trabalhar com a alma. A sua alma tem muito valor, a sua vida tem muito valor, a minha vida tem muito valor. Nós precisamos tratar desse assunto com o maior respeito, o maior cuidado, mas dizermos a verdade. Você não largar o pecado, você pode ir para o inferno. Se eu não largasse o pecado também,
O que nos pode nos distanciar de Deus é justamente o estado mal da personalidade humana, é não fazer a vontade de Deus, não ter os atributos de Deus, não servir a Deus. E as pessoas não podem brincar com um assunto tão sério. Esse é o assunto mais sério que nós podemos pregar nas igrejas. E é um assunto menos pregado porque isso gera um desconforto tremendo. Isso gera uma apatia. Isso gera, não tenho vontade mais, porque aquele pastor pregou a respeito do inferno. Eu não quero saber do inferno, não quero saber de coisa. Mas o pecado, meu irmão. E a vida. Eu quero dizer, Jesus falou muito sobre o inferno. A Bíblia fala muito sobre o inferno. E nós não podemos ter medo de falar a respeito do perigo, do risco. Jesus falou que no inferno só terá trevas. No inferno só haverá choro e ranger de dentes. Eu quero que você pegue a sua escritura aí, Mateus capítulo 8, versículo de número 12. Você vai ver o que está escrito. Isso aqui não pode ser simbólico, metafórico. Mateus 8, versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa é uma grande verdade. As pessoas não podem pensar menos do que esse sofrimento. Tem pessoas que extinguiram o inferno. Tem teólogos que não creem no inferno, que o inferno é uma dor psicológica. Tem teólogos que dizem que não, o sofrimento vai ser a pessoa ser banida eternamente e pronto. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que haverá choro e ranger de dentes. Uma dor tão tremenda que não vai parar nunca, não vai cessar nunca. Não vai ter mais como ser extinguida. Vai ser para sempre, eternidade. É o fogo eterno. É uma dor eterna. Existem várias passagens que você pode ver que há essa confirmação como o inferno sendo uma forma de punição, tanto para o diabo, quanto para os seus anjos, quanto os ímpios que não receberam a palavra. Os ímpios aqui no sentido de negarem a obra da expiação de Cristo. Essa ação que é uma luta contra a obra de Deus, então se torna uma força contrária. Mas se você vê em Apocalipse 20, 10, fala sobre o inferno. Apocalipse 20, 13, 15, fala sobre o inferno. Mateus 5, 41, fala sobre o inferno. Mateus 5, 22, fala sobre o inferno. Mateus 10, 28, fala sobre o inferno. 2 de Pedro 2, 4, fala sobre o inferno. Salmo 9, 17, fala sobre o inferno. Mateus 5, 29, fala sobre o inferno. Mateus 16, 18, fala sobre o inferno. Então nós temos aqui bastante argumentação a respeito desse perigo. Nós estamos falando de mais de 100 passagens no Novo Testamento que fala a respeito desse lugar de dor, de sofrimento. As pessoas ignoram. Há 3 tipos de morte. A morte física é uma morte que realmente gera uma dor muito grande. A ausência do presente realmente gera sentimentos assim terríveis. A morte espiritual, essa gera dor para Deus. Porque quem está morto espiritual, você pensa que Deus não tem amor para salvar todas as pessoas? Deus quer que todos se salvem. Mas quando a pessoa está determinada por pensamento, por opção, por obra, por consentimento próprio, não querer servir a Deus, ela tem toda a sua liberdade para operar como quiser.
Isso gera dor em Deus, porque Deus não tem alegria na morte do ímpio. Por isso que a Bíblia fala, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a segunda morte. É a morte que vai apontar para a morte pior ainda. Porque a terceira morte é a morte eterna. Quem está morto espiritual recebe toda a herança da maldição do pecado. Porque já sofreu a morte física, a morte espiritual leva também para a morte eterna. Acabou. Deus está me tocando no coração como as pessoas podem valorizar tão pouco esse tempo que tem de decidirem suas vidas para Deus. Não para a igreja, porque a igreja não salva, pastor não salva, denominação não salva. É necessário termos isso porque precisamos de ordem, precisamos aqui de uma ordenação, de uma forma de cumprimento, de relacionamento. Mas isso não salva, mas isso faz parte da estrutura para manter as pessoas salvas. Então, pastor não salva, padre não salva, missa não salva, culto não salva, oração não salva. A única coisa que salva é a fé em Jesus Cristo. É a nossa confissão verdadeira. Igreja, fachada de igreja. Gente, vocês pensam que Deus está lendo o nome de igreja? Deus sabe o nome de igreja. Deus sabe o nome dos seus filhos, escritos no livro da vida. É isso que Ele sabe. E se faz necessário para nós termos compromissos, para sabermos aonde nós podemos receber a mensagem, onde podemos ser acolhidos, onde temos socorro, onde temos ajuda, aqui na casa de Deus. Mas o nome da igreja nunca salvou. E nunca salvará. Pastor não pode botar uma unha sequer de ninguém nos céus. Mas aqui é o lugar onde os salvos ficam. Onde nós aprendemos. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha irmã, em que nós estamos já no final desse último chamamento espiritual. A igreja tem sofrido tudo aquilo que poderia se cumprir profeticamente. Porque quem é limpo vai se permanecer limpo. E quem é sujo vai entrar cada vez mais no ramo de serem lambrecados na sujeira. Vão ficar mais sujos ainda. Porque não há opção. Ou é luz ou é trevas. Ou serve a Deus ou não serve a Deus. Não digo isso com alegria, mas é uma grande verdade. Porque nós temos que falar e chegarmos realmente no núcleo da situação. Porque ficarmos só alisando, simplesmente na periferia da vida humana. Vamos fundo e vamos fundo. Se tem que arrancar o mal, meu irmão, Deus vai arrancar. Deus vai fazer essa obra. Porque não são as minhas palavras, mas o Espírito que usa essas palavras, que toca no seu, que toca nos nossos corações. E a nossa preocupação como igreja do Senhor é justamente essa. É justamente de fazer aquilo com que as pessoas possam se aproximar de Deus. Por que nós temos um Deus? Por que nós precisamos de salvação? Porque existe um perigo. Existe dois destinos. Porque eu preciso de um Deus? Porque Ele é poderoso para me salvar. Porque Ele sabe mais do que eu. Porque Ele tem um caminho certo. Ele sabe me dirigir. Ele sabe me governar. A outra coisa, querido, é que eu preciso ser salvo. Porque a vida humana não consiste simplesmente naquilo que comemos e bebemos. Isso aqui passa. É muito difícil quando você está realizando um culto fúnebre. Eu acredito que
É uma das missões mais difíceis para qualquer dirigente de igreja, pastor, ou qualquer capelão. Mas também é a maior verdade que é pregada nesse momento. Quando a gente vê o que é do pó, volta ao pó. E o que é espírito, alma, já foi para Deus. E é importante que você saiba disso. Eu quero que você saiba disso. A responsabilidade da sua salvação não é minha, não é da igreja. A nossa responsabilidade é de pregar a salvação. É de cuidar, orientar, ensinar, ministrar. Agora, da salvação é sua. A salvação, ela é pessoal. Ninguém é obrigado a servir a Jesus porque a esposa é salva, porque o marido é salvo, porque o pai é salvo. Cada um tem a sua própria escolha. Mas sabe de uma coisa? Você é responsável espiritual, moral por sua decisão. Naquele dia, não vai ter como você fugir dessa realidade. E nós, irmãos, estamos vendo um tempo onde as pessoas desprezam essa oportunidade. Essa oportunidade, porque ninguém sabe o momento, nem o dia. Existe uma palavra aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Você pode marcar, se quiser. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Significa, após a morte, vem juízo. Ou é de salvação ou é de condenação. Não tem chance nenhuma da alma receber algum tipo de ajuda para ser resgatada. Após a morte, segue-se o juízo, acabou a oportunidade. E Deus me deu uma frase quando eu terminava essa palavra hoje. Eu quero deixá-la para você. Como o Espírito Santo me falou, não há esperança para quem está no inferno. Duro demais. Verdadeiro demais. Não há esperança para quem está no inferno. Eu quero que você tenha responsabilidade da sua vida espiritual. Não estou pregando religião, não estou pregando denominação. Acho que o menos importa aqui é isso. Mas eu estou pregando Jesus Cristo como Senhor e Salvador das almas humanas. Seja responsável pelos seus atos. Seja responsável pela condução da sua vida eterna. Não comprometa as pessoas, porque é muito fácil. Isso aí em psicologia a gente chama de projeção. As pessoas têm facilidade de botar a culpa nos outros. Isso é uma fuga. Falsa saída. Assuma os seus erros diante de Deus, primeiramente. Se aprume diante de Deus, se resolva diante de Deus, porque, meu irmão, uma coisa é certa, sua alma, seu espírito são eternos. Você é um ser eterno. Não pense que você é só matéria, a matéria é só invólucro. É só uma basezinha temporária. Você e eu somos eternos. Deus nos deu o seu sopro, sua personalidade. A personalidade de Deus aos seres humanos foi dado. Isso aí, Deus não pode jamais deixar que isso seja perecível. Isso é eterno. Eu quero que você pense nisso. Os irmãos sabem que eu vim de outra denominação, muitos anos que eu estou aqui na Igreja do Nazareno, já tem 33 anos que eu estou na Igreja do Nazareno, mas eu vim de outra denominação,
E uma coisa que eu prezo muito é justamente pregar a palavra de Deus. Porque, irmãos, nós não precisamos aqui ficar criando forma de manipulação, porque quem é liberto na mente, obedece. Quem é liberto na mente, faz cumprir conforme a palavra de Deus. O que nós precisamos é da palavra para nos alimentarmos. É o alimento que não vai para o ventre, porque comida e bebida vai para o ventre e fede. Mas a palavra de Deus edifica. Precisamos pregar isso, a palavra da verdade. E Deus me incomodou muito a respeito desse culto nessa noite. Porque não haverá esperança para quem está no inferno. É muito triste, mas é a verdade. Em contrapartida, a gente fala aqui, os céus é o lugar que Deus te espera, que Deus te aguarda, que Deus nos aguarda. Eu me lembro que sempre na igreja onde eu estava, a Igreja Batista, a gente fazia o apelo. E isso se tornou uma coisa até mais difícil, porque hoje em dia fazer apelos estão fora de moda. Não é isso que as pessoas falam? Está fora de moda, isso aí não tem mais não, acabou com isso, pastor. Que rumo a igreja tomou? Aí cantava o hino. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo pode te libertar. Hoje você tem a escolha. Qual a decisão que você vai tomar? Amanhã? Está falando após a morte. Pode ser muito tarde. E eu, sinceramente, irmãos, eu sinto uma dor enorme no meu peito quando eu sei que uma pessoa partiu sem tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Não tem um pastor, qualquer pastor aqui sofre. Qualquer pastor que sofre. A gente sofre. Claro que ninguém julga ninguém, mas é a Bíblia que diz que pelos frutos conhecereis. E eu quero que você entenda isso, que Deus não tem prazer na morte de ninguém que não vá para o céu. Pense nisso, na sua salvação. Eu gostaria que você, sentado mesmo, fechasse seus olhos. E se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, que essa noite seja a tua oportunidade. Quando você tem consciência, capacidade de escolher, você já é responsável pela sua salvação. Eu me decidi ao lado de Jesus, eu tinha 8 anos de idade. Levantei a minha mão e me dirigi ao pastor, dizendo, eu quero receber Jesus como meu Salvador pessoal. Eu quero que você entenda isso. Hoje o Espírito Santo está tocando no seu coração. Não pense que você não pode, que você não vai alcançar, que é difícil. Tire isso da tua mente. Simplesmente creia, tenha fé. E entregue a sua vida para Jesus. Entregue realmente a sua vida para Jesus. E eu quero fazer um convite para você. Quem aqui ainda não é batizado, levante a mão. Quem aqui não é batizado nas águas? Temos uma irmã, outro irmão, ou uma irmã, outra irmã. Tem mais alguém que ainda não é batizado? Eu gostaria de orar com vocês. Aí mesmo onde vocês estão. Vocês podem ficar de pé aí onde vocês estão? Isso, fiquem de pé aí. Quem não é batizado? Isso. Eu gostaria que um irmão da igreja pudesse ficar ao lado dessa pessoa. Ali eu sei que a irmã é filha da nossa irmã. Mas a Regina pode estar orando ali com ela. Eu gostaria que uma pessoa pudesse estar ao lado dessa pessoa. Tem mais uma irmã ali, uma senhora ali. Ó. Tem um Jorge também, esposo da nossa irmã Lígia. Se alguém pudesse estar ali ao lado do Jorge ali. Isso, nós fazemos essa cobertura. Tem essa jovem ali. Eu gostaria que essa pessoa que está ao seu lado, minha irmã, meu irmão,
pudesse fazer essa oração junto com você. Pudesse orar junto com você. Eu gostaria que, em nome de Jesus, você pudesse abrir o seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós somos a igreja do Evangelho que prega a palavra. Nós somos a igreja que ensina, Pai bendito, que pregamos a verdade. E, Senhor, em nome de Jesus Cristo, toca nos corações. Toca, Senhor, porque a maior vitória que a pessoa pode receber é a salvação da vida eterna. Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus, vai agora quebrando, anulando todo impedimento, Senhor. Que nessa noite haja salvação nessa casa. Que nessa noite, Senhor Deus, vidas sejam libertas. Que vidas sejam tratadas pelo poder do Espírito Santo. Oh, meu Deus, recebe, Senhor, cada pessoa. Recebe, Senhor, cada vida diante de Ti, meu Pai. Toda a operação do mal caia por terra. Em nome de Jesus Cristo. Pai, escreva o nome dessa pessoa no livro da vida, Senhor. Nós declaramos a vitória. Nós declaramos a bênção. Em nome de Jesus. Amém.